A palavra de Deus. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: Desci do céu? Respondeu-lhes Jesus: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Em verdade vos digo: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Que Deus aplique esta palavra em nossos corações. Oremos, irmãos. Santo Deus, nosso grandioso e eterno Pai, nós te louvamos, ó Senhor, por este dia este que é teu e que o Senhor nos deu para nos dedicarmos ao teu louvor, à tua obra, à comunhão contigo e ao agradecimento, ó Deus, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por este culto, pelos louvores, pelas leituras da tua palavra, pelas orações. Obrigado por esta igreja aqui reunida. Obrigado por cada vida aqui presente nesta noite. Obrigado, Senhor, por aqueles que estão assistindo a nossa transmissão pela internet. Obrigado por aqueles que estão ouvindo através do rádio. Ó Deus, tem misericórdia de cada um de nós nesta noite e prepara, Senhor, cada coração para receber a tua palavra. Ajuda, ó Deus, os teus servos, o teu povo, em toda a face da terra, todos aqueles que pregam a tua palavra, que verdadeiramente neste dia se reúnem, se levantam para pregar a tua palavra. Tem misericórdia, Senhor, dos nossos irmãos que estão doentes, que não podem estar conosco. Nós te louvamos, ó Deus, por aqueles que o Senhor tem restabelecido a saúde e estão aqui conosco nesta noite. Continua ajudando, ó Deus, aqueles que não podem estar conosco ainda. E se é da tua vontade, ó Pai, restabelece a saúde dos teus servos. Abençoa nossos irmãos na congregação em Vila Santana. A pregação da tua palavra também ali, nesta noite. Abençoa, ó Deus, a tua igreja em toda a face da terra. É o que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Meus amados irmãos, nós continuamos meditando nesse capítulo 6 do Evangelho de João. Temos feito isso já há alguns dias, há alguns domingos, e continuamos aqui nesse capítulo 6 do Evangelho de João, quando Jesus se apresenta perante aqueles homens como sendo o pão de Deus, o pão que desceu do céu. E aqui, irmãos, nós temos um convite para que o homem venha
a Cristo. Jesus aqui chama este homem. Ele diz que é necessário ir até Ele. Ele diz que é o Pai quem envia. Ele diz que nenhum daqueles que o Pai lhe dá e que vão até Ele se perderão. Mas Ele declara aqui, meus irmãos, que Ele é o pão do céu, que Ele é o pão verdadeiro, o pão vivo, o pão que dá vida. E quando Jesus declara que é o pão, os judeus não entendem e começam a murmurar. Os judeus questionam Jesus, dizendo: como pode? O verdadeiro pão do céu foi Moisés que deu aos nossos pais. Lá no deserto, quando Deus fazia cair do céu o maná, e eles então recolhiam, e ali sim era o verdadeiro pão do céu. Mas como é que tu podes dizer que és o pão do céu? Jesus disse: olha, o pão que eu tenho para dar a vocês, ele vai fazer com que vocês nunca mais tenham fome. E eles dizem: não, Senhor, então nos dá esse pão. E Jesus diz: eu sou esse pão, eu sou o pão do céu. E os judeus não estão entendendo nada do que Jesus está dizendo a eles. Eles então começam a murmurar. Diz aqui o verso 41, que eles murmuravam contra Jesus, porque ele tinha dito: eu sou o pão que desceu do céu. E quando Jesus faz essa afirmação, os judeus entenderam então que Jesus estava declarando que ele veio do céu. Ou seja, os judeus agora começaram a entender que Jesus estava declarando a sua divindade. E quando eles entenderam isso, eles passaram a murmurar de Jesus. E aqui, meus irmãos, nesse texto nós temos verdades singulares, verdades únicas, especiais e importantes. Nós temos muitas verdades aqui, uma após outra, sendo apresentadas a nós. E essa passagem é uma passagem importantíssima para a nossa compreensão a respeito da obra e da pessoa de Cristo. Aqui Jesus nos mostra quem Ele é, o que Ele é e o que Ele veio fazer no mundo. Nesses versículos aqui, meus amados irmãos, nós aprendemos que a condição de humildade que foi assumida por Jesus Cristo, quando Ele estava neste mundo, durante o seu ministério aqui na terra, foi, na verdade, uma pedra de tropeço para aqueles que o estavam ouvindo e acompanhando, para aqueles que ouviam os seus ensinos. A Escritura já dizia que ele seria pedra de tropeço, e todos aqueles que tropeçarem nele, todos aqueles que se escandalizarem nele, serão confundidos, se perderão. Por isso aqui eles começam a murmurar. Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque Jesus estava apresentando diante daqueles homens verdades eternas, verdades singulares, verdades únicas, verdades incontestáveis. E o próprio Senhor Jesus tornou-se para aqueles homens em pedra de tropeço. Eles tropeçaram no próprio Cristo. Eles então começaram a murmurar. E por que eles fizeram isso, meus amados irmãos? Porque o homem natural, como nos diz a Escritura, o homem natural não entende as coisas do Espírito.
E este homem natural precisa da ação divina para que possa ser transformado pelas verdades da palavra de Deus, pelas verdades de Deus. Então observe que o texto diz: murmuravam, pois, dele os judeus, porque ele disse: eu sou o pão que desceu do céu. E eles então diziam: mas não é este o Jesus, o filho de José? Acaso nós não conhecemos o pai dele, a mãe dele? Nós não conhecemos a sua família? Como então ele está dizendo que desceu do céu? Observe, eles tropeçaram, meus irmãos, na simplicidade de Jesus. Jesus era um homem simples, o filho de um carpinteiro, e não era uma pessoa rica, uma pessoa de grandes posses, uma pessoa de grande importância diante da sociedade. Jesus não era de uma família de nobres e de pessoas de alta posição na sociedade do seu tempo. Jesus era tão simples que quando ele foi nascer, não tinha lugar para ele nascer. A Bíblia nos diz que não tinha lugar para ele na estalagem. E olhe que a estalagem na época de Jesus, as estalagens da época, não eram lugares como os que nós temos hoje, os grandes hotéis 5 estrelas de hoje. As estalagens na época de Jesus, na verdade, nem eram lugares de boa reputação. E nem naquele lugar tinha espaço para Jesus nascer. E ele foi nascer no meio de uma manjedoura, por entre os animais. Essa simplicidade, irmãos, de Jesus tornou-se em pedra de tropeço para aqueles que estavam ao seu redor. Quem sabe se o Senhor Jesus tivesse vindo ao mundo como um grande rei, se ele tivesse nascido num berço de ouro, se ele tivesse chegado a este mundo como um grande conquistador, com riquezas, com honras, se ele tivesse nascido num berço de ouro, se ele tivesse muito para oferecer aos seus seguidores, porque observe, o próprio Senhor Jesus afirmou de si mesmo: o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. As aves do céu têm ninhos, as raposas têm seus covis, têm seu lugar, sua casa, mas o Filho do Homem não tem nem aonde reclinar a sua própria cabeça. Isso, meus amados irmãos, tornou-se em pedra de tropeço, em motivo de escândalo para aqueles que, porventura, talvez pensassem de alguma forma em seguir Jesus. Jesus não tinha nada para oferecer, não tinha poderio humano, não tinha um exército às suas ordens. Que homem, pois, estaria disposto a segui-lo? Agora, meus amados, não se engane não. Nos dias de hoje não tem sido diferente. O evangelho que tem sido apresentado, o evangelho puro e genuíno, o evangelho simples, a mensagem do Cristo crucificado, a mensagem daquele que era pobre, aquele que não tinha onde reclinar a cabeça, aquele que morreu numa cruz, que se fez maldito, se fez maldição por nós. A morte de cruz era a morte mais horrível, a morte mais degradante, a morte mais vergonhosa, mais humilhante e ultrajante que alguém poderia passar, que alguém poderia sofrer. E foi esse Cristo
Esse homem que, além de não ter onde reclinar a própria cabeça, ele vai morrer numa cruz, humilhado, escarnecido. E é esse Cristo que se apresenta como Salvador. E já nos dias dos apóstolos, eles eram escarnecidos por isso. Eles eram escarnecidos porque o seu Cristo, o seu Salvador, o seu grande Salvador, morreu numa cruz. Essa mensagem não é convidativa. Essa mensagem não agrada os homens, não agrada o homem natural. Aquela passagem quando Paulo está ali falando para o rei, e o rei diz assim: olha, Paulo, por pouco tu não me persuades a crer. Há uma discussão, irmãos, em torno dessa passagem, porque há quem defenda que a melhor tradução seria: Paulo, tu acha que com tão pouco vai me fazer converter? É bem diferente o entendimento, né? Geralmente nós entendemos que quase que ele se convertia, porque ele disse por pouco. Mas há quem defenda que a ideia da fala do rei ali é a seguinte: Paulo, tu estás achando que vai me persuadir a me converter com tão pouco, com essa mensagem de um Cristo que morreu numa cruz, de um homem, um Salvador que morreu numa cruz? Esta mensagem, irmãos, não nos enganemos, ela não atrai os homens. E nós vamos ver daqui a pouquinho o que é que atrai os homens. Mas isso não é diferente nos nossos dias. Por que é que você acha que o Evangelho tem sido modificado de uma forma tão grande para torná-lo mais aceitável, para torná-lo mais palatável aos homens? Então não se apresenta mais o Cristo crucificado, não se apresenta mais aquele que derramou sangue, não se apresenta mais a esperança da glória, a esperança da salvação, a esperança da ressurreição no último dia, como Jesus diz aqui nesse mesmo texto. Os homens não se contentam em apresentar uma mensagem de esperança, de salvação, esperança de glória. O Evangelho tem sido transformado, tem sido modificado, tem sido mudado. E tem sido dito: olha, venha que Jesus resolve seus problemas. O seu problema é saúde, você tem um problema de saúde, Jesus cura. O seu problema é dinheiro, você está desempregado, você está em dívidas, você está passando por dificuldades financeiras, Jesus resolve teu problema. O teu problema é de ordem familiar, Jesus vai consertar a tua família. O seu problema terreno, Jesus resolve. Observe, irmãos, o foco muda. O foco transforma-se aqui e agora. Temporal. O foco não é em muitas mensagens que nós temos sendo pregada hoje em dia. O foco não é na salvação, no perdão dos pecados, no livramento da condenação eterna. O foco é aqui, é na saúde, é no dinheiro, é na solução dos problemas. Mas a mensagem, meus amados irmãos, é a mensagem do Evangelho, é Cristo e este crucificado. Essa é a natureza do Evangelho. Mas o problema é que o homem natural não entende essas coisas. Cristo crucificado no tempo dos apóstolos era escândalo para os judeus e era loucura para os gentios. Mas nos nossos dias, Cristo crucificado é vergonha para muitos pregadores.
É vergonha para muitos crentes. É vergonha em muitas igrejas. Tiraram o Cristo crucificado, estão tirando a cruz, estão tirando o sofrer, estão tirando o deixar, estão tirando o negar. O que foi que Jesus nos disse? Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Mas as mensagens hoje, o que os homens querem ouvir não é isso. Hoje os coaches estão aí para mandar mensagem positiva, autoajuda, massagem do ego. E lamentavelmente os coaches invadiram as igrejas. E a Bíblia foi escanteada, foi colocada de lado. No máximo ela serve para pegar um versículo ou outro, tirá-lo do seu contexto e massagear o ego das pessoas. Mas a mensagem de salvação é Cristo e este crucificado. A cruz era uma ofensa para muitos e continua sendo em nossos dias. Basta olhar para o nosso redor e ver o que está acontecendo. Há muitas pessoas que continuam odiando a mensagem da cruz. Há muitas pessoas que odeiam as evidentes doutrinas do Evangelho. Um Evangelho puro, ele é odiado pelos homens. Ele não tem a boa aceitação do homem natural, porque ele não entende. Ele não entende as coisas de Deus. Ele não consegue suportar as verdades do Evangelho, a verdade do sacrifício substituto de Jesus na cruz do Calvário. Ele não consegue suportar a verdade da expiação, o ato de Jesus expiar na cruz os nossos pecados, de Jesus aplacar a ira de Deus contra nós por causa dos nossos pecados. O homem natural não consegue aceitar a ideia de negar-se a si mesmo, de dizer não aos prazeres mundanos e olhar para Jesus, olhar para Cristo. O homem natural não entende essas coisas. Agora observe, meus amados irmãos, nesses versículos nós aprendemos que existe uma falta de capacidade no homem natural para que ele se volte para Cristo. O homem natural não consegue se arrepender, ele não consegue crer. Observe o que Jesus diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Versículo 44. Observe, meus amados irmãos, por que o homem natural não consegue receber essa mensagem da cruz? Por que o homem natural não consegue aceitar? Ele não abraça essas verdades, porque ele não pode ir ao Pai sozinho. Foi Jesus quem disse isso, não é invenção do pregador. Foi Jesus quem disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que o enviou, se o Pai que me enviou não o trouxer. Meu amado, abra seu coração, abra sua mente, seus olhos, guarde essa verdade no seu coração como um tesouro, bem guardado. Mas é guardar para que ele sirva de alento, de alimento e de impulso para a sua fé. Não é guardar e esquecer, que às vezes a gente, quando guarda um objeto muito bem guardado, depois a gente vai procurar e não acha mais. Está tão bem guardado que a gente não sabe mais onde foi que guardou e não consegue mais encontrar.
Guarde bem guardado, mas de forma que essa verdade possa estar em todo tempo e em todo momento alimentando o seu coração, trazendo paz ao seu coração, dando a você alegria em Cristo, porque observe, enquanto o coração não for atraído pela graça de Deus, o homem não poderá crer no Evangelho. O coração precisa ser transformado. O que foi que nós cantamos hoje aqui, agora há pouco? Recebi um novo coração. Quem é que dá esse novo coração? É o Pai. Foi isso que a gente cantou. Recebi o novo coração do Pai. Só quem pode dar esse novo coração é o Pai. Enquanto esse coração não for trocado, não for renovado, não for transformado, e esse coração velho de pedra não sair para dar lugar a um coração novo de carne, o homem não poderá crer no Evangelho, ele não será atraído pela verdade do Evangelho. Observe, meus amados irmãos, isso aqui é uma verdade solene, contida nas palavras de Jesus Cristo, e nós precisamos atentar para elas. Porque não adianta contestar uma verdade dita pela boca do Senhor Jesus. Sem a graça de Deus, o homem não pode tornar-se um cristão verdadeiro. Sem que Deus esteja agindo na sua vida, trabalhando no seu coração, o homem não tem condições de se tornar um verdadeiro cristão. Porque ele está morto espiritualmente em seus pecados. Estamos espiritualmente mortos e não temos capacidade para dar vida a nós mesmos. Um morto não pode dar vida a si mesmo. Precisamos que uma nova vida, que vem de onde essa nova vida? Nós precisamos que uma nova vida tome conta de nós. Nós precisamos que uma nova vida seja implantada em nós e tome o nosso coração, como a gente canta também, né? Toma o meu coração e toda a minha alma. Nós precisamos que isso aconteça, mas de onde vem isso, meus amados irmãos? Vem do alto, vem de Deus, é Ele quem faz essa obra. Após a queda de Adão, meus amados, a condição do homem é tal que, por sua própria força natural, por suas boas ou por suas possíveis boas obras, por suas obras, ele não pode mudar essa condição, ele não pode mudar a sua situação diante de Deus. Esse testemunho é verdadeiro porque é o próprio Senhor Jesus quem dá. E a palavra de Deus vai nos mostrar isso em muitos outros lugares. Os apóstolos vão nos ensinar isso. O Senhor Jesus ensina isso ao longo de todo esse evangelho de João. Esse aqui é o evangelho que mais nos apresenta essa verdade de todos os evangelhos. Esse testemunho é verdadeiro porque é o testemunho do próprio Deus. Mas afinal de contas, meus amados, por que o homem é incapaz? Em que consiste essa incapacidade do homem? Qual é a parte da nossa natureza interior que está deficiente? Qual é a parte de nós que não consegue se voltar para Deus? Nós precisamos entender isso. Nós precisamos compreender bem essa realidade, essa verdade, para que a gente possa ir aos pouquinhos, limpando o nosso entendimento. E para que a verdade mais ampla da palavra de Deus, ela vá clareando diante de nós. E para que ela comece a fazer sentido em nossas vidas. Porque tem crente que luta contra essa verdade aqui, mas a verdade está na palavra. Então nós precisamos entendê-la. O que é que significa isso? Nós precisamos nos lembrar, meus amados irmãos, que o que está em jogo aqui é a vontade do homem. E o homem, ele não tem vontade de ir até Deus. Ele não tem vontade em si mesmo de buscar a Deus. Essa é a parte na qual se encontra a incapacidade do homem de buscar a Deus. Ele não tem vontade. O homem não quer.
Basta você ler o que Paulo escreveu, que está registrado lá em Romanos, no capítulo 3. Paulo diz: não há quem queira, não há quem entenda, não há quem busque, não há quem faça o bem, todos se extraviaram. E ele começa dizendo: a boca deles é engano. E ele vai dizendo toda espécie de males e de maldades que saem da boca e do interior do homem natural, porque a sua vontade está deturpada, ela foi degenerada, ela está completamente depravada. Sua falta de capacidade é moral. O homem tem uma falta de capacidade moral, natural em si. Isso é nato do ser humano, ele já nasce com ela. Ele já nasce assim. Você já consegue perceber os traços dessa condição do homem desde a sua infância. Não é? Desde a infância. Você ensina seus filhos a mentir? Não, mas eles aprendem sozinhos. Você ensina seu filho a ser egoísta? Não, mas ele é egoísta desde bebê. Uma das primeiras coisas que ele aprende a dizer é meu. Não é? Ele não sabe nem andar ainda, não sabe dizer quase nada. As primeiras palavrinhas que ele começa ali a balbuciar, se você for tentar tirar o brinquedinho da mão dele, ele vai puxar e vai dizer: é meu. Você não ensinou seu filho a ser egoísta, mas ele é. E não fique pensando que o seu filho é melhor do que o dos outros, porque não é não. É a mesma matéria. Seu bebezinho, aquela coisa linda que você ama tanto, e ame mesmo. Ame seus filhos, ame sua família. Mas ame sabendo, ele é decaído. E até que ele se converta a Cristo, ele está morto em seus delitos e pecados. Não tem conversa, não tem meio termo. Não estrague seus filhos. Tem crente que acha que o filhinho dele não peca, que o filhinho dele não erra, os outros erram, mas o dele não, os outros pecam, o dele não, e ele está estragando e criando um monstro, espiritualmente falando, e quando ele crescer, o choro vai ser grande. Portanto, isso é nato do ser humano. A sua vontade está corrompida. O seu desejo está corrompido, ele não quer Deus, ele não busca Deus, não há quem busque. Tem uma música que é cantada, eu não sei nem o nome do cantor, mas eu sei que ela é cantada, que diz assim: eu escolho Deus. Mas você não escolhe Deus. O homem natural não quer Deus. Ele não escolhe Deus. Ele não busca Deus, porque ele está incapacitado. Por isso que Jesus disse: ninguém é ninguém mesmo. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. O homem só poderia ir a Deus se a sua vontade não tivesse sido destruída pelo pecado. Mas ela foi. A sua vontade no sentido de buscar a Deus. Abra sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 3. Vamos ler esse texto aqui para a gente prosseguir no nosso raciocínio. Romanos, no capítulo 3, verso 9. Esse texto, irmãos, mais do que qualquer outro, nos mostra o que é a depravação humana. E observe que isso atingiu e atinge a todos os homens. Veja o que diz o texto. Romanos 3,9, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Paulo está dizendo nós, no sentido de nós judeus. Temos nós judeus qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos,
Aí ele vai confirmar aqui, ele vai afirmar: todos, tanto judeus como gregos, ou seja, tanto judeus quanto não judeus ou gentios, tanto judeus quanto gentios, estão aonde? Debaixo de quê? Do pecado. Então não há vantagem para ninguém. O seu nascimento não diz nada. A família que você nasceu não vai mudar a sua situação. Você pode ter nascido no Brasil, você pode ter nascido na Argentina, você pode ter nascido no Japão, na Alemanha, você pode ter nascido em Israel ou até no Afeganistão. Não vai mudar a sua situação diante de Deus. Todos estão debaixo do pecado. Todos. E aí, ele continua no verso 10, como está escrito: olhe a condição natural do homem qual é? Não há justo, nenhum sequer, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Vocês acham que isso aqui é com quem? Isso aqui é com todo mundo. O apóstolo diz mais de uma vez aqui: todos. Não há nenhum isento disso aqui. Todos estão assim. Todos são desse jeito. E aqui, irmãos, nós entendemos que a palavra de Jesus faz sentido. Ninguém pode vir a mim se o Pai não quiser. E alguém pode questionar: mas por que nesse ensino de Jesus, essa atividade de trazer o pecador, de atrair o pecador, ela está atribuída ao Pai? Porque observe, Jesus está dizendo isso: ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Se você observar no capítulo 12 do mesmo Evangelho, e no verso 32, está escrito assim: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Atrairei. Mas como é que isso vai acontecer? Porque como é que uma hora diz que é o Pai, aqui no 6:44, depois lá na frente no capítulo 12, está dizendo que é o próprio Filho, mas a gente não aprende que é o Espírito Santo que convence o pecador do pecado e do juízo? Por que aqui não está dizendo que é o Espírito Santo que vai fazer isso? Observe, irmãos, quando Jesus pronunciou essas palavras, o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado, não tinha sido ainda enviado sobre o povo, sobre a igreja, sobre os crentes. A compreensão aqui ela vai progredindo ao passo que as coisas vão acontecendo. Apesar disso, irmãos, ainda nós podemos observar que na mesma noite da traição de Jesus, ele se refere ao poder de atração para si. E dá para a gente entender aqui, porque Jesus ele se refere ao Espírito Santo. Então Jesus está começando a lançar luz na mente dos discípulos, para que eles possam ir entendendo devagar o que é que vai acontecer e como é que isso funciona, como é que isso vai se desenvolver. Observe, irmãos, que no capítulo 14 do Evangelho de João, verso 26, ele diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Veja que Jesus está mostrando algo que ainda vai acontecer.
No capítulo 15 de João, no verso 26, diz assim: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. No capítulo 16, no verso 13 e 14, diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará. Ele quem? O Espírito da verdade. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. Observe que Jesus está aqui apontando para aquilo que vai acontecer quando o Espírito vier. Então, quando o Espírito vier, ele vai convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. É ele que vai atraí-los ao Pai. Mas aqui o Espírito não tinha vindo ainda. Aí Jesus diz: é o Pai que traz. Os discípulos nesse momento ainda não tinham entendimento, não tinham ainda o senso de compreensão a respeito do Espírito Santo. E é interessante, irmãos, que essa é uma obra que ela é atribuída à Trindade Santa. O Pai conduz, o próprio Filho, porque ele diz no capítulo 12: eu atrairei todos a mim. E também é uma obra que é atribuída ao Espírito Santo. Mas a grande questão, irmãos, é que nessa obra toda a Trindade está envolvida. Na obra de trazer o pecador, de chamar e de trazer o pecador para a salvação. Esse convite: venha a mim, venha a Cristo. Esse convite ele é feito e ele é realizado, a obra é realizada pelo Deus triuno, pela Trindade Santa, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito. Jeremias 31, verso 3, ele diz assim: de longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Em Romanos 8,14, o apóstolo Paulo diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Agora, veja que o ensino está ficando claro. Porque quando Paulo escreve a sua carta aos Romanos, o Espírito já tinha vindo. O Espírito já estava agindo na igreja, no meio do povo. O ensino agora está mais claro. Colossenses 1,13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quem foi que fez isso? Deus. Nos libertou do império das trevas. Observe, irmãos, quem pratica a ação é sempre Deus. É sempre Ele. Quer seja o Deus Pai, quer seja o Deus Filho, quer seja o Deus Espírito, a Trindade está envolvida em todo o processo de salvação do homem, mas a ação sempre é praticada por Deus, o Deus triuno. Foi Ele quem nos libertou do império das trevas. Nós jamais poderíamos nos libertar sozinhos. Foi Ele quem nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nós jamais poderíamos ir sozinhos. Agora veja, irmãos, aqui tem uma verdade muito importante. Aquele que é atraído pelo Pai, aquele que é conduzido, como Jesus diz aqui, o que vem a mim é aquele que o Pai envia, é aquele que o Pai traz, né? Esse realmente chega. Esse realmente chega a Cristo. E ele diz aqui: se o Pai não trouxer, ele não poderá vir. Então, aquele que é atraído ao Filho, ele de fato chega.
aquele que o Pai traz, ele vai chegar no Filho, e o Filho diz que vai ressuscitá-lo no último dia. A esperança da glória, meus irmãos, está aqui. E eu o ressuscitarei no último dia. Irmãos, fechando aqui esse pensamento para nós concluirmos a mensagem de Deus nessa noite. Esse assunto, ele muitas vezes suscita maus entendidos, dificuldades de compreensão, mas, sem dúvida, é um assunto profundo. Podemos dizer seguramente que é um dos grandes mistérios de Deus. Mas observe, meus irmãos, que é por meio de verdades assim que Deus nos ensina e que Ele está provando a nossa fé. Se nós realmente cremos nele e na sua palavra. Talvez você não entenda tudo. E tem muita coisa que a gente não entende, vamos ser sinceros. Tem muita coisa que a gente não entende. Quem disser que entende tudo da Bíblia está mentindo. Você pode ser pastor, formado, pós-graduado, PhD, pós-PhD, você pode chegar onde você quiser. Mas se você disser que entende tudo, você não está falando a verdade, não. Mas uma coisa é certa, meus amados irmãos, são assuntos como esse que nos dobram diante de Deus e nos mostram que nós não somos nada. E que nos mostram que nós precisamos descansar em Deus, na sua infinita sabedoria, na sua infinita bondade, e colocar, irmãos, completamente e incondicionalmente nele a nossa fé. Aqui é uma questão de fé, porque nem tudo a gente entende. E aqui eu lembro as palavras do pai da igreja lá dos primeiros séculos, Agostinho de Hipona. Agostinho disse o seguinte: portanto, creio tudo o que entendo, mas nem tudo que eu creio também entendo. Ou seja, ele quer dizer o seguinte: tudo que eu entendo eu creio, tudo bem, mas tem coisa que eu não entendo, mas eu creio, porque a palavra diz. Tem coisa que eu não entendo, mas eu creio. E ele diz ainda, fechando o raciocínio: tudo o que eu compreendo, conheço, mas nem tudo que eu creio, conheço. Você pode até dizer assim: olha, eu não entendo essa doutrina. Você pode até dizer que não aceita. Aí é com você e Deus. Mas você só não pode dizer que ela não é bíblica, porque ela está aqui muito clara. E aí cabe a você crer ou não crer nessa doutrina, nesse ensino do Senhor Jesus. Mas concluindo aqui, meus irmãos, nós aprendemos que a salvação daquele que crê está na mão de Deus. Nós aprendemos que a salvação daquele que crê não depende dele, não depende do homem. É algo que pertence a Deus. Mas nós aprendemos também, irmãos, que essa verdade, a incapacidade do homem de por si mesmo ir a Deus, não torna o homem desculpável diante de Deus. Paulo ensina lá na carta aos Romanos que o homem é indesculpável diante de Deus. A incapacidade de vir a Cristo não isenta o homem de prestar contas a Deus. Se ele se perder, ele se perderá por sua própria culpa, por seus próprios pecados. Agora, se ele
for a Cristo, ele foi porque Deus o conduziu a Cristo. Aí você diz assim, mas pastor, e como é que a gente sabe então? Porque por minhas próprias forças e por minha própria vontade eu não posso ir. E então, como é que eu vou saber? Meu amado, o convite é esse. Jesus está dizendo, venha. Venha. O que é que você precisa fazer? Vir. E se você vem é porque Deus está te trazendo, meu irmão. Se você vem é porque Deus está te conduzindo, meu amado. Porque você não vai ouvir a voz de Deus, não vai aparecer um letreiro na sua frente. Você não vai ouvir uma voz natural dizendo vá. E você vai ouvir a voz do pregador te chamando, venha a Cristo. Entregue sua vida a Ele, entregue seu caminho a Ele. E na hora que você decidir levantar aí, porque observe, Jesus disse, aquele que vem, Jesus não diz isso? Verso 37, todo aquele que o Pai me dá, veja aí na sua Bíblia, verso 37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, está vendo que tem aí a ação do homem ir, não é? É o Pai que chama, é o Pai que atrai a Cristo, é o Pai que conduz, mas o homem vai. O convite é feito, venha, venha a mim. O que foi que Jesus disse? Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, venha a Cristo, Ele está lhe chamando. Então como é que você vai saber que o Pai está te conduzindo? É só você vir, meu amado. Se você vem, o Pai está te conduzindo. Porque se o Pai não te conduzir, você não vem. E o fato de você vir a Cristo é porque o Pai está te trazendo. E meus amados, o assunto fundamental que nós devemos considerar é se nós realmente cremos. Se você realmente crê na palavra de Deus. Se nós realmente cremos em Cristo. Veja o que Jesus diz lá em João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida. Mas sobre ele permanece a ira de Deus. Você crê no Filho? Então você tem a vida eterna. Se você crê no Filho, você vem até Ele. Se você vem até Ele, foi porque o Pai te trouxe. E se o Pai te chamou, se Ele te trouxe até o Filho e você veio porque você crê nele, você tem a vida eterna. Mas aquele que não crê, não verá a vida, e sobre ele permanece a ira de Deus. Horrenda coisa é cair na ira de Deus, é ser o objeto, o alvo da ira de Deus. Não deixe isso acontecer na sua vida. Venha a Cristo, entregue a Ele a sua vida e fuja da ira de Deus, porque ela vem, e ela vem contra todos aqueles que não vão a Cristo.